É um prazer estar com vocês. Faz tempo que não estou saindo muito para pregar em igrejas, mas graças a Deus tem muita gente orando por mim. E para os que não sabem, eu fiquei sabendo que estava com câncer no dia 11 de janeiro desse ano, sem nenhum aviso prévio, e já estava bem alastrado. Mas Deus falou claramente que não era para morrer. Se fosse para morrer logo, não teria problema, mas Ele disse que não era. Então, não vou morrer. Resolvi acreditar. E estou fazendo quimioterapia, e quimioterapia é mais bravo do que a doença, mas Deus tem me livrado dos sintomas. Então, as orações são válidas, né? Eu estou conseguindo. Alguns dias atrás eu não conseguia ficar em pé para ministrar. Ministrei mesmo a palestra desse livro, tive que ministrar sentado. Não sabia que ia virar um livro. Desse livro tem as lições, 7 lições que eu tenho aprendido nesses dias. E então fiquei em dúvida se aceitava o convite, mas era irresistível, então acabei aceitando, né? Nós temos muito carinho pela Mariana, que encontramos lá em Juazeiro do Norte, ou sei lá Juazeiro lá na Bahia, não é o outro Juazeiro, mas encontramos lá num curso que minha filha e meu genro estavam promovendo, de missões, né? E depois disso, a Temélios lançou o livro A Cruz. Quantos aqui já leram A Cruz? Nossa, só mais gente aqui na frente, gente atrás está precisando de ler, viu? Esse livro não é qualquer livro, esse livro é um livro fundamental para quem quer conhecer o Evangelho, quem quer saber o Evangelho. Eu, pessoalmente, tinha um pouco de problema com cruz. Eu gostava de Páscoa, da ressurreição. Não gostava muito de cruz, não. Falei, ama a cruz, ama a cruz. A cruz é um instrumento de tortura. Hoje ninguém mata os outros com cruz, mas mata com cadeira elétrica, não é verdade? E aí, que graça tem você pôr uma miniatura de cadeira elétrica ao redor do seu pescoço, como o pessoal faz, né? Ou então pôr uma cadeira elétrica em cima da igreja, igual o pessoal põe cruz na igreja, né? Assim, nossa, que coisa mais masoquista, gostar de sofrimento, ama a cruz? Não, detesto a cruz, eu gosto da ressurreição, eu gosto do túmulo vazio. Mas esse livro sobre a cruz mudou o meu conceito mesmo. E é escrito por um autor que realmente tem experimentado isso na vida dele. Então é um livro maravilhoso, tremendo. Se você não leu, leia. Se você já leu, leia novamente. Pregue, viva, fala com os outros, né? Que se não fosse nosso pecado, que foi uma desgraça horrível, Deus não teria como mostrar o amor dele. O amor dele já sempre existiu, nunca deixou de existir. Mas ele não ia ter um jeito de mostrar o amor se não fosse por causa do nosso pecado. Então, nosso pecado não venceu Deus. Deus venceu o nosso pecado. Eu sempre, até digo isso nesse livro, que se um grande artista estava pintando um quadro, né, no porão dele, né, e pintando um quadro, gastou anos e anos e anos, seria a maior obra da vida dele. E aí entrasse um moleque e jogasse tinta preta no quadro, assim, ó, jogasse assim, ó, né? Você ia falar assim, meu Deus, estragou os anos que eu gastei todos esses anos para fazer, e o moleque em 1 minuto estragou meu quadro. Mas Deus é tão genial que Ele usa aquele mancha de tinta que foi espalhado no quadro para fazer um quadro mais lindo ainda. Ele não joga o quadro fora, ele vai pintando ao redor e vai fazendo com que aquele quadro fica mais lindo. Então Deus nunca perde. Isso é muito bom saber, né? O diabo é forte, mas Deus é mais, né? E então a cruz foi onde Deus revelou o seu amor, que é uma coisa inconcebível, tremendo, maravilhoso. E nós precisamos ter revelação disso, mais e mais, do amor de Deus,
que estava nele o tempo todo, mas se não fosse nosso pecado, não ia ser manifesto. Foi manifesto por causa do pecado. E Jesus tem um corpo glorificado hoje, é um corpo que passa pelas paredes, um corpo que sobe, desce, aparece, faz, né? Maravilhoso, eu vou gostar demais de ter um corpo assim, né? Isso é maravilhoso. Mas, nesse corpo glorioso de Jesus, que seria muito fácil Deus fazer uma plástica, porque o corpo todo vamos dizer, um corpo eterno, glorioso, que o pessoal nem reconhecia quem era e tal, ainda tem as marcas dos cravos nas mãos, nos pés e no lado. Deus deixou lá, porque Ele quer que nós lembremos por toda a eternidade, que se a gente está com Ele na vida eterna, é favor. Ninguém merece. Está lá porque Ele é aquele que nos ama e que deu a sua vida por nós. Maravilhoso mesmo. Nós estamos vivendo em dias assustadores. E eu queria que vocês entendessem um pouquinho da urgência do momento que nós vivemos. Parece que as coisas estão normais, não estão. Anos antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, mesmo em todas essas coisas que mudaram a história, milhões de pessoas morreram, foram um cataclisma terrível, as pessoas pensavam que as coisas eram normais, e não eram. E se nós não atentarmos para o que Deus está falando nesses dias, nós corremos perigo de chegar na crise, que eu não sei quando vem a próxima, mas que vem, e os sinais estão todos aí. Em qualquer momento vai vir uma crise igual ou pior do que a pandemia. Pode não ser na saúde, pode ser guerra, pode ser na economia, pode ser o que for, mas a Bíblia fala claramente que vai ter, e as notícias que acompanho de perto, história, geografia, meu pai era fã dessas coisas, eu sempre fui, e então nós estamos em dias onde os sinais estão mostrando que vem problemas gravíssimos ali para frente. E isso não deve nos desanimar e nem nos surpreender, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer mesmo, né? Isso significa que o fim está próximo. Quão próximo? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Não é para nós sabermos. Mas é para nós sabermos o seguinte: nós não podemos viver de forma desavisada. Eu quero avisar você sobre algumas coisas essa noite, para que você não fale depois que não foi avisado, tá? Os economistas, as pessoas que mexem com investimentos financeiros, eles todos são idiotas. Perdão, deve ter muita gente aqui assim também, mas é tudo idiota. É tudo idiota, porque eles projetam para o futuro a situação atual. Nenhum deles previu a pandemia, nenhum deles previu a Ucrânia, nenhum deles previu nada dessas coisas, e muda tudo. Aplica nisso, aplica naquilo, aplica nada, porque só vai dar zebra, entendeu? Então, a sabedoria desse mundo é lixo. A sabedoria desse mundo é lixo. Então a pessoa tem doutorado, tem mestrado, tem doutorado, tem tudo, mas ela não sabe nada. Menor a ovelha do Senhor, que ouve a voz do Senhor, talvez seja mais avisado do que ela. Também não sabe nada, mas pelo menos obedece à voz do Senhor. Então, preste bem atenção. Eu não vou demorar muito sobre isso, porque na verdade não é meu intuito ficar falando sobre escatologia aqui e tal. Mas vamos pensar em algumas coisas que Jesus falou e que Paulo falou sobre os últimos dias. Ele falou que é muito perigoso ser enganado. Jesus falou isso tantas vezes em Mateus 24, que até, assim, e Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses 2. Ele fala que Deus e o diabo quase nunca cooperam. Aliás, o diabo sempre coopera, mas na marra, né? Ele não sabe que está cooperando, mas está cooperando. Então, eles vão cooperar para enganar as pessoas com sinais e milagres inéditos. E que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Então, a força do engano já está soprando sobre o mundo. As pessoas já estão anestesiadas, já estão
tipo superficiais, eles já não conseguem ler atrás das coisas, já não conseguem ver o fundamento das coisas, eles já estão superficiais, porque só pegam as noticiazinhas últimas e tal, e confiando naquelas coisas. Então, assim, o povo está enganado e cada vez mais sendo mais enganado, certo? E Jesus avisou que seria assim, mas ele alertou: você toma cuidado para não ser enganado. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele falou que ia haver uma grande apostasia, quer dizer, o amor de muitos ia esfriar. Muita gente que está na igreja hoje, muita gente que canta hinos, muita gente que adora Jesus, vai virar as costas para Jesus. É uma grande apostasia, como nunca houve na história. Mas também vai ter uma grande colheita, um grande avivamento, um mover do Espírito Santo como nunca houve antes, entendeu? Então tem muitas coisas que estão preditas para esses dias. A gente não precisa ter uma visão pessimista, uma visão de medo, uma visão de pânico, mas a gente precisa ser sóbrio. E a gente precisa aproveitar esses dias e esse tempo que nós temos agora, para que quando chegar, nós estejamos preparados. Amém? Então, quantos conhecem a história das 10 virgens? Conhecem a história das 10 virgens? 5 nécias e 5 sábias. Qual que era a ação das sábias? Elas compraram muito azeite, aparentemente mais do que necessário. Mas como não sabiam que hora que o noivo vinha, compraram. Sábias. Não eram pessoas que estavam surfando na onda do momento. Não eram pessoas que estavam assistindo reuniões. Não eram pessoas que estavam lendo livros. Não eram pessoas que estavam enchendo a cabeça. Eram pessoas que tinham fundamento, que tinham como sobreviver no escuro, porque tinha azeite. E vai chegar uma hora que não dá para comprar mais. Vai chegar uma hora que já não dá mais tempo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite. O que significa agirmos agora, nos dias que ainda temos paz, ainda temos liberdade, ainda temos capacidade, o que devemos estar priorizando, remindo o tempo, aproveitando, para que quando chegar a crise, que vai chegar, ou as crises, nós estejamos preparados, nossa luz não se apague, e nós não façamos parte das pessoas que vão apostatar, ser escandalizados, o amor vai esfriar, e vão mudar de música, mudar de chip, né? Vão mudar de convicção. Eu tenho tristeza de dizer que eu já vi pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas ministrando a palavra, ensinando a palavra, pessoas amigas, pessoas que eu respeitava muito, virar totalmente o contrário. Virar totalmente o contrário. Que é uma coisa assustadora, é uma coisa impressionante. Sabe, a única pessoa que é mais fácil ser enganada é a pessoa que acha que não vai ser enganada. Nós precisamos entender que é sério esse negócio, é sério. Então, vamos pensar um pouquinho sobre algo que não é reunião, não é pregação, não é livro, não é teoria, não é coisa da cabeça. Vamos começar a pensar sobre isso. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou desprezando isso. Deus nos deu a Bíblia, tá bem? Deus nos deu a graça de reunir, de ouvir pregações. Deus nos deu livros maravilhosos, tremendos e ótimos. Mas isso não é suficiente para proteger você do engano. Isso não é suficiente para manter a sua luz acesa nas trevas. Não é. Porque isso é mental. Romanos 12, versículo 1 diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis
qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. A mente precisa ser renovada. É muito bom ouvir pregações ungidas. É muito bom ler livros maravilhosos. Isso é para renovar a mente. Mas só renovar a mente não adianta. O pessoal da Grécia antiga, em Atenas, eles só viviam contando a última novidade. Qualquer pessoa que chegasse com uma nova teoria, nova coisa, eles estavam lá, vem, conta para nós. Eles se alimentavam de novidades. E eu temo que muitas pessoas da nossa geração agora estão nesse negócio. Muitos jovens estão assim, assistindo YouTube, indo em encontros, indo em coisas, e lendo livros, e contando, e trocando ideias, e falando, e falando, e falando. Não é ruim, não é ruim, mas corre perigo de estar só na mente, porque renovar a mente é ser transformado e experimentar qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. E isso faz com que a gente se apresente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Apresentar o corpo, tá? Não é meu discurso, não é o que eu falo, não é o credo, sou eu, certo? Esse braço, essa perna, esse corpo, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Então, esse conhecimento, essa fissura, essa obsessão com conhecimento é coisa grega, não é coisa judaica, não é coisa de Israel, não é coisa da Bíblia, é coisa de gente que gosta de teorias, gosta de opiniões, gosta de novas ideias. Em si, não tem problema, em si. Mas, se ficar só nisso, temos problema sério. Porque na mesma facilidade que assimila, perde. E isso não funciona. Sabe? Se você sai emocionado, depois no outro dia você emociona com outra coisa, depois você emociona com outra coisa, você não tem permanência, você não tem fundamento, você não tem alicerce. Medite então comigo só um pouquinho, vamos meditar sobre o que é esse azeite, o que é realmente alguma coisa que seja mais forte do que pensamentos, do que conceitos, do que teoria, sabe? Vamos meditar um pouco sobre isso. Quem é o pai da fé? Quem é o nosso pai da fé? Abraão, todo mundo sabe isso. Abraão é o pai da fé. É o pai da fé. Mas é pai de credos? Não. É o pai de pregação? Não. Ele não escreveu um livro na Bíblia. E na verdade ele fala muito pouco até na Bíblia. Ele não é um cara de falar. Quando Deus chama ele para a primeira vez, nem se sabe, ele não falou nada. Deus falou, sai da sua terra, e saiu. Para que ficar falando? Sai. Deus falou, oferece Isaac, e ele falou alguma coisa? Não, ele não fala nada. Abraão não fala. Ele não enche linguiça, ele age. Ele age. Ele obedece. Ele acredita. Ele não acredita que talvez, será? Vocês me perdoam, mas eu tenho problema com porteiro de condomínio, sabe? Não sei, é um negócio sério. Por isso que eu nunca vou morar em prédio, condomínio, nada disso, porque eu tenho dó dos meus visitas. Eu não quero que eles tenham que passar pela portaria, sabe? O cara já viu você 100 vezes e fala assim, qual o seu CPF, qual a sua identidade? Deixa eu ver se eu vou deixar você entrar. Se ele gosta da sua cara, ele vai rápido. Se ele não gosta da sua cara, ele te enrola lá, você fica 15 minutos lá.
Ele fica ligando lá para ver se você pode entrar. Ele conhece você, já sabe você e fica enrolando. Por que ele faz isso? Porque é o serviço dele. Se ele deixar você entrar assim de vez, ele não tem utilidade. Ele tem que enrolar você mesmo. E nós somos assim com Deus. Deus manda fazer uma coisa. Será Deus? Por que Deus? Para que você está mandando sair? Entendeu? A gente é cheio de perguntas. Abraão não ficava perguntando. Deus falou, sai da sua terra, da tua parentela, e ele levantou e saiu. Aí quando ele chegou na terra, Deus falou assim, essa é a terra, beleza. Entendeu? E ele andou com Deus, e ele andou com Deus, ele andou com Deus, andou com Deus, e chega um dia, Deus fala assim, oferece teu filho, teu único filho, que você ama. Deus pesou a coisa, né? Você não é qualquer filho, pega esse filho, o filho da promessa, que você esperou tantos anos, que eu prometi que esse filho é que vai ser das nações. Quer dizer, Deus pediu uma coisa de Abraão, que Deus mesmo não queria, certo? E que Abraão conhecia Deus e sabia que Deus não ia querer que matasse o filho dele. Nem dó, sacrifício humano, Deus ia querer, mas Abraão não responde. Pega teu filho, teu único filho que você ama, levantou de madrugada, pegou a lenha, pôs do jumento e saiu e foi andando. Aí perguntaram para ele, mas... ele falou assim, nós vamos ali e nós voltaremos. Ele conhecia Deus. Não sei o que Deus tem na cabeça, mas alguma coisa vai acontecer. Aí o Isaac falou assim, mas tem tudo aqui, mas não tem a oferta. Ele falou, não, Deus vai dar um jeito na oferta. Só que ele não esperou, ele pegou a faca e já levantou, e dificilmente na Bíblia anjo grita, anjo quase nunca grita, mas o anjo não dava tempo de chegar, então ele gritou, porque se Abraão descesse em vez de voltar atrás, já estava assim, ó. Ele falou assim, nossa, Abraão, para. Então assim, esse cara era tão obediente que tinha que gritar do céu para ele parar de agir. Mas tem crente aqui que a gente grita todo dia e não age nada, não faz nada. Não é verdade? Deus está gritando no ouvido, falando para a moça, esse cara não é para você, esse cara é um sem vergonha, você vai casar com ele, você vai azarar a sua vida o resto da vida, e ela não escuta. Mas ele é bonito, mas ele não sei o quê. Entendeu? Então assim, comprar azeite significa que você conhece a voz de Deus e você obedece. Você faz. Você não fica conversando, você faz. Ele fala para sair da sua cidade, você sai da cidade. Ele fala para sair do emprego, você sai do emprego. Ele fala para deixar um relacionamento, você deixa o relacionamento. Você age, você não brinca. Então isso é coisa séria, irmãos. Isso é coisa muito séria. Então, em nossos dias, nós precisamos menos pessoas eloquentes e mais pessoas que obedecem, que conhecem a voz de Deus e que fazem o que Ele manda. Nós precisamos mais obediência e menos conversa. E obediência custa. Mexer com o corpo é problema, sabe? Porque quando você escolhe uma coisa, você anula todas as outras coisas que poderia fazer, certo? Você fecha as possibilidades. Quando você escolhe a moça para casar, acabou, as outras moças não tem nada mais a ver, certo? Quando você escolhe um emprego, você não pode pegar os outros, é aquele. Então a escolha, a obediência, a ação, algumas pessoas têm muita dificuldade, porque ela elimina as outras possibilidades, ela tira a sua liberdade. Você se compromete, certo? Você se compromete, Ele manda dar o dinheiro, então não posso usar aquele dinheiro para outra coisa, já foi, entendeu? Então quando Deus exige que você faça coisas, as coisas têm consequências, tem risco, tem perigo, tem efeito, e Deus honra isso. Deus não honra pessoas que ficam chorando e falando, Ele honra pessoas que fazem, Ele honra pessoas que agem, Ele honra pessoas que são práticas, que pega esse corpo e faz o que crê que Deus está mandando fazer. Agora, você pode me perguntar, mas e se eu errar? E se eu achar que é a voz de Deus e não é a voz de Deus nada? Pode acontecer? Pode.
Vai acontecer, certeza. Certeza, nosso coração é enganoso, a gente pensa que é a voz de Deus, depois vai ver que não é. A gente se engana muito, e Deus não chega com um anjo, com um papel escrito na mão, falando assim, exatamente isso, isso, isso. Não, Ele dificulta as coisas. Ele fica assim, vamos ver o que você faz. Você acha que foi eu que falei? Vamos ver. Sabe, eu brinco que eles falam que os homens são objetivos e as mulheres são menos objetivas, são mais subjetivas, né? Você tem que adivinhar o que elas querem, né? Então Deus é bem feminino nesse sentido, porque Ele é mais ou menos assim. Não tem graça, ele fala assim, tem graça falar com você? Não, você tem que andar comigo de tal jeito que você adivinha o que eu quero. E aí você sai doido fazendo e Deus fala assim, não foi isso que eu falei não estou querendo isso não. Imagina. Mas deixa eu contar um segredo para vocês, presta bem atenção que isso é muito importante. Qual foi o discípulo de Jesus que mais deu fora quando Jesus estava na terra? Pedro. Qual foi o discípulo que Deus mais usou para começar a igreja? Pedro. Quem erra mais, aprende mais e é mais útil. Então esse negócio da gente ter medo de errar, para ouvir a voz de Deus, não vai ter jeito não tem atalho. Você precisa arriscar errar. Você precisa arriscar. Porque o único jeito de aprender a ouvir a voz de Deus é errando. Não tem outro jeito. Você tem que arriscar. Você tem que fazer Deus ficar com medo. Fazer, Gabriel, corre lá porque o cara é doido. O cara vai fazer qualquer coisa. Entendeu? Deus vai falar com você, porque Ele sabe que você é sério. Não brinque com Ele, não. Aquele outro você pode brincar, mas esse aqui não. Esse aqui você não brinca, não. Então, à medida que você vai obedecendo a Deus, e não precisa obedecer em coisas assim, tipo, largar seu emprego, mudar de cidade, vender tudo que você tem e dar para os pobres, não precisa fazer essas coisas grandes não, tá? Faz umas coisas pequenininhas. Quando Deus manda você sair de sua zona de conforto e abençoar alguém, vai lá e abençoa ela. Se Deus manda você ir orar para alguém, vai orar para ela. Se Deus fala com você, olha, você falou coisa errada, vai pedir perdão, vai pedir perdão. Age, mas age nas pequenas coisas. Começa com coisas pequenas, não começa com coisas graves, coisas sérias, que podem ter muitas consequências. Vai que não seja Deus, entendeu? Então, vai devagar, entendeu? Vai devagar. Jovem, tem muito jovem que ainda não sabe o custo das coisas, que ele joga tudo para o alto de uma vez, mas peraí, não faz assim não. Seja sóbrio, seja pé no chão, mas seja corajoso para arriscar a sua vida e sair da sua zona de conforto e fazer coisas de obediência a Deus, sabe? E à medida que você faz isso, você vai começar a discernir quando é e quando não é. Você vai começar a discernir. Isso chama caminhar com Deus. Isso chama relacionar com Deus. Isso chama azeite. Isso chama fundamento. Abraão tinha certeza que era Deus, senão ele não ia levantar aquela faca para matar Isaac. Ele tinha certeza, mas ele tinha uma longa caminhada. Ele conhecia a voz de Deus, não tinha dúvida de que era Deus. Agora, que ele sabia por que Deus queria uma coisa louca dessa, ele não sabia não. Mas ele sabia que era Deus. E se é Deus, eu posso confiar nele até o fim, certo? Então, à medida que você caminha com Deus e obedece a Deus e arrisca e faz as coisas e é um obediente e não um curioso, você vai começar a conhecer a voz de Deus. E Deus vai começar a usar você. E Deus vai começar a agir através da sua vida. E você terá raízes. E quando vem essas ondas e esses ventos de doutrina, você não vai escutar, porque você vai falar assim, isso não é a voz de Deus. Parece muito legal, parece muito bonito, mas não é a voz de Deus. E eu só ajo quando eu ouço a voz de Deus. Ele diz, minhas ovelhas conhecem a minha voz e obedecem. Então, você precisa aproveitar esses dias de paz, de liberdade, para começar a ser radical para Deus. Amém? Seja radical para Deus. Fala, Deus, eu estou sério. Eu não quero só ir em reunião, não quero só ler livro, não quero só ouvir pregação.
Eu quero ser uma pessoa com raízes. Eu quero ser uma pessoa que, se eles prenderem todos os pastores, fecharem todos os templos e não tiver mais ninguém na terra, eu vou continuar firme, porque eu conheço o meu Deus. Amém? Nós vamos precisar de milhares de pessoas assim. Milhares de pessoas que não dependem de pastores, não dependem nem de ter Bíblia, se for tirar da Bíblia, porque tem a Bíblia aqui, certo? Nós precisamos de pessoas que hoje estão estocando e tem um estoque, e esse estoque faz com que eles sejam referenciais nos dias perigosos que vêm por aí. A gente crê mesmo que vai chegar tempo onde vão fechar os templos, onde vão proibir a Bíblia. Lá na China já tiraram a Bíblia dos celulares, entendeu? E a igreja sobrevive. A igreja sobrevive porque as coisas não estão no templo, nem no celular, nem na Bíblia, estão dentro de nós. Dentro de nós. E aí eu preciso fazer um comercialzinho aqui no meio, tá bom? Se você não conhece o canal Caminhando pela Bíblia com Haroldo Walker, você está perdendo, porque eu gastei muitos dias durante a pandemia para gravar um vídeo de 10 minutos sobre cada dia do ano para ler a Bíblia inteira, porque o pai nos ensinou o seguinte: leia a Bíblia toda, sempre, e quando falar toda, é toda, sabe aqueles nomes complicados? Leia todas. Sabe aqueles negócios de açougue do Levítico? Leia tudo. A Bíblia, Deus não fala que você tem que entender, você não tem que entender, você esquece do negócio de entender, leia, é para ler, não é para entender. Você vai entender sem querer algumas coisas muito certas, você vai entender o que Deus quer que você entenda, mas não precisa entender, precisa ler, só isso. É tão difícil? É só isso, é só ler. As pessoas começam o ano novo, por exemplo, nesses vídeos que eu fiz, era para incentivar as pessoas a não desistir da tarefa de ler a Bíblia toda em um ano. A gente lê a Bíblia toda em um ano, sabe quantos minutos por dia gasta? 15 minutos, 15 minutos por dia, é pouco tempo, você consegue ler, 15 minutos por dia, antes de sair para o trabalho, leia 15 minutos, mas as pessoas chegam em Levítico e elas param, eles não lê mais, aí tem os vídeos, então você lê e assiste o vídeo, você, legal, entendeu? Você não tem tempo para assistir o vídeo, põe no Spotify, no carro, quando você está indo para o serviço, põe no headphones no metrô, pode fazer qualquer coisa, entendeu? E muitas pessoas têm testificado de que entenderam a Bíblia como nunca entenderam antes. 10 minutos, 365 vídeos. Gente, você não tem desculpa, por favor, leia a Bíblia toda sempre, porque à medida que você lê a Bíblia toda, as partes que você não entende vão diminuindo, e você vai internalizando, e aí quando o diabo chega com o engano, ele fala assim, está escrito, pula daqui, que os anjos vão te sustentar, você responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Então você lê só uma parte da Bíblia não resolve, porque o diabo conhece a Bíblia e cita a Bíblia para você também, e os falsos mestres também, entendeu? Então você tem que ler a Bíblia toda sempre, por quê? Porque quando uma coisa fala uma coisa, você fala, mas a outra coisa fala outra coisa, entendeu? Você é protegido, e Jesus não usou as palavras dele, ele usou as palavras da Bíblia, e quando você vê Jesus falando com os fariseus, com 12 anos de idade, ele conhecia a Bíblia, então Deus encarnado conhecia a Bíblia, e deu valor à Bíblia, e citou a Bíblia. Inclusive os judeus modernos, eles não acreditam que Jonas é verdade, que realmente a baleia engoliu ele, nada disso. Os judeus modernos, mais liberais, assim, eles acham que é fábula, eles acham que aquela história de Esther também não é, mas Jesus citou, Jesus que é Deus em carne falou, que assim como Jonas estava na baleia não, no peixe, né? Mas tudo bem, você entendeu? Então assim, a Bíblia explica a Bíblia refere a Bíblia, o Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento é o Velho Testamento citado, certo? Então a gente não pode deixar um tesouro desse ao lado,
Então, se você quer ouvir a voz de Deus, Deus não vai falar com você de qualquer jeito. Onde Ele fala? Ele fala ali. E onde é ali? Ali virei a ti e falarei contigo. O que é? Onde que é? Em cima das tábuas escritas da lei. Nunca pense, Deus está falando assim, nunca pense que eu vou falar alguma coisa diferente desses 10 mandamentos. Nunca vou falar. Nunca vou falar. Quer dizer, não vai chegar um dia que adultério é lícito. Não vai chegar um dia que agora nós modernizamos. Não. Está escrito em pedra. Não é. Cobiçar, né? Honrar pai e mãe. Não ter outros deuses. Isso aí está escrito em pedra. Deus falou assim, eu vou falar ali. Ali é suficiente? Não, eu preciso de Deus falar hoje. Porque lá não está escrito sobre o meu emprego, sobre o meu casamento, sobre o lugar onde eu moro, sobre o meu ministério, não tem nada escrito ali. Eu preciso ouvir de Deus hoje, certo? E estou chegando ao final da minha palavra, mas vamos abrir aqui em Mateus 28, eu quero só mostrar para vocês umas coisinhas. Versículo 18. Diz o seguinte, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa passagem é chamada a Grande Comissão. Agora, presta bem atenção, eu estava lendo esses dias a presença do Bill Johnson, e isso aqui, ele comentou isso e me chamou a atenção, achei o máximo. A comissão é a autorização e a definição do que Deus autoriza você a fazer, certo? Então, o que Deus nos autoriza a fazer? Ir para todas as nações, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele fez, e Ele promete estar conosco, amém? Beleza. Tá? Então, a comissão foi dada. Não precisa duvidar, está escrito aqui. Não precisa de Deus falar novamente, tá? Ele não precisa dar outra direção, outra coisa. Não, está aqui, está claro. A comissão foi dada. Mas vamos virar para Atos capítulo 1 e ver uma outra ordem dada pelo mesmo Jesus. Versículo 4. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Mas vem cá, ele deu a comissão e mandou ir. Aqui ele falou, não vai. Qual dos dois que a gente vai obedecer? Ele falou, vai. E aqui ele fala, não vai. Espera. Por que esperar? Eles nem sabiam quantos dias teria que esperar, mas na verdade não eram muitos dias. Mas ele falou, espera, não vai não. Mas nós somos testemunhas, nós vimos o Senhor ressurreto, nós já temos a mensagem, nós já podemos ir. Não, vai não. A comissão é uma coisa, mas só a comissão não basta. Então veja o que ele diz aqui mais na frente. Ele diz o seguinte, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, comissão não é poder, certo? Você recebe uma comissão do exército, do governo, das Nações Unidas, seja o que for. É uma autorização e uma definição da sua missão. Mas se não te der dinheiro, ferramentas, você não consegue fazer nada, certo? Você tem uma autorização, mas você não tem o poder. Então, nós precisamos da comissão, mas a comissão a gente já tem. Não precisa mudar, ele não vai mudar. Ele vai estar conosco até o fim. Então, assim, essa comissão está valendo, você está em pé. Agora, o poder, nós precisamos. E segundo Bill Johnson, e eu acredito firmemente, o poder vem do encontro com a presença. Se você ouviu Deus te falando para fazer alguma coisa, faça. Porque não é só uma comissão, é o poder para cumprir aquela comissão.
Nós precisamos de Deus. A gente não consegue fazer nada. A gente não consegue converter ninguém. A gente não consegue convencer ninguém, pastorear ninguém. A gente não consegue fazer nada. Mas Deus sim. E se Deus falar conosco e nós fizermos, as pessoas serão tocadas. As coisas funcionarão. As coisas vão acontecer. Amém? Então, uma coisa é comissão, outra coisa é o encontro com a presença. E encontro com a presença é ali virei a ti. Nós precisamos estar ali para ouvir a voz de Deus. E se não ouvir, fica, não vai. Não vai, ouça primeiro, obedeça o que Ele fala. Amém? Porque você vai na sua força, não vai resolver nada. Você precisa do encontro, você precisa da convicção, você precisa dessa graça que vem quando você encontra com Ele. Amém? E agora só mais uma passagem, Atos 17, quando Paulo está pregando lá em Atenas, eu acho muito interessante essa pregação dele, porque você pode dizer, mas Deus não está em todo lugar? Sim, Deus está em todo lugar. Então Deus está aqui, então por que eu preciso encontrar com Ele? Mas precisa. Ele está em todo lugar, mas Ele não é fácil de encontrar não, entendeu? Então você precisa encontrar com Ele, mas que Ele está, está. Jó ficou injuriado. Jó falou assim, Ele passa por aqui e não vejo, Ele passa por aqui e não vejo, Ele passa por aqui e não vejo, e eu estou na pior, e eu grito, eu clamo, e Ele não fala nada, entendeu? Então Jó se reclamou mesmo, assim, eu sei que Ele está, mas eu não estou vendo nada, estou sentindo nada, não está adiantando nada, né? Jó fala isso. E aqui Paulo está pregando para pessoas que não conhecem nada, sabe? Nada do Velho Testamento, nada da Bíblia. E aqui tem um resumo para pessoas que não conhecem nada, certo? É uma coisa muito interessante isso aqui. É uma pregação praticamente única, sabe? Que não cita o Velho Testamento, não cita as Escrituras, porque não ia adiantar mesmo, porque eles não conheciam, né? E olha como é que ele resume aqui. Atos 17, versículo 24. Ele diz, o Deus que fez o mundo, Gênesis 1, né? E tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Gente, hoje, estava falando com um grupo, eu nem vou falar o nome da pessoa, porque sei lá, pode ferir alguém, mas tem gente que eu gostaria que Deus não desse a respiração para eles, sabia? Nossa, teve tanta gente que morreu, gente boa que morreu de Covid, e gente que precisava morrer de Covid não morreu. Caramba, os caras estão praticando mal, estão praticando injustiça, estão fazendo uma coisa e não morre o desgraçado. E pessoa boa, pessoa que faz, pastores, irmãos, morrendo, né? Mas Deus dá respiração a todos. Se Ele tira, é porque Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Você só morre na hora que Ele quer. Ele é o Deus dos espíritos de toda a carne. Paulo está falando com pagãos aqui, ele diz, Ele que dá a vida a todos, Ele deu vida para o Hitler, Ele deu vida para os piores tiranos, e os caras não morriam antes da hora que Deus quisesse. Então assim, Deus é soberano, viu gente? Deus é soberano. Ninguém está vivo sem depender de Deus. Deus que dá a respiração a todos. Deus dá a respiração a todos. De um só fez todas as raças dos homens e tal, né? De Adão, né? Então ele está falando tudo, né? Para habitarem sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus. Para que buscassem a Deus. Ele não dá inspiração para a pessoa fazer o mal. A pessoa resolve fazer o mal, está fazendo o mal. Se Deus quisesse tirar, Ele podia tirar. Mas Ele ainda dá a chance, porque Ele quer o quê? Que a pessoa busque a Deus. Aquele sem vergonha, traficante escravo, fez coisas horríveis, inomináveis, foi o que escreveu aquele hino, Maravilhosa Graça. Porque um dia ele mudou, um dia ele converteu, ele buscou a Deus, e aconteceu coisa maravilhosa na vida dele. Deus tem prazer
na conversão do ímpio. Ele tem prazer. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele tem prazer na conversão. Você já viu alguma promessa na Bíblia para quem acha Deus? Eu não vi muitos, não. Eu vi promessas para quem busca Deus. Você lê os Salmos, direto. Os que buscam o Senhor cuida. Os que buscam o Senhor, os que buscam o Senhor, os que buscam o Senhor. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de busca do Senhor. Você está achando? Não sei, mas continua buscando. Porque a promessa é para quem busca, não é para quem acha. Entendeu? A promessa é para quem busca. Você vê que eu sou um pregador politicamente incorreto, não é verdade? Eu falo que é para ler a Bíblia sem entender e é para buscar sem achar, né? Mas, se você ler a Bíblia, você vai ver que eu estou certo, é isso mesmo, tá? Você vai ver que eu estou certo. Estou convicto que eu estou certo. E se você quiser mais coisas, eu ainda não escrevi um livro, acho que nem vou escrever esse livro porque seria escandaloso, mas seria o livro politicamente incorreto, entendeu? Porque eu ia falar como Deus usa pessoas, usa às vezes a pessoa que mente e manda a pessoa ficar irado, tem que ter ira mesmo, tem que ter raiva mesmo, irai-vos, né? Então tem uma série de coisas que são politicamente incorretas, então escandaliza as pessoas, mas as pessoas podiam interpretar mal, então a gente deixa para lá, né? Não vamos publicar isso. Mas as parteiras no Egito mentiram para Faraó. Eles falaram assim: as mulheres ganham neném antes que a gente chega. Não, era mentira. Mas Deus abençoou elas. Falou assim: eu concordo com você. Muito bom. Então, assim, você precisa entender que em certas circunstâncias é melhor salvar vidas do que ficar falando a verdade, né? E aí tem versículos bíblicos para isso, entendeu? Então, ou às vezes não precisa mentir, é só omitir algumas partes, né? Tipo, né, quando Moisés foi para Faraó, ele falou assim: deixa sair meu povo para celebrar a festa do deserto. Não era só para celebrar a festa do deserto, era para ir para a terra prometida, tirar eles de lá e nunca mais trabalhar lá. Mas ele também não ia falar isso para o Faraó, né? Então ele falou assim: a gente vai 3 dias no deserto, entendeu? Celebrar uma festa. E foi Deus que falou para ele falar isso para o Faraó, certo? Então, às vezes não precisa mentir, é só omitir algumas coisinhas, né? Mas lembra que é Deus, né? Não você, não vai inventar você. Se você começar a fazer isso, você morre igual a Ananias e Safira. Pum. Então, aí é perigoso, né? Mas tem pessoas que às vezes, eu não sei se vocês têm esse costume, mas tem pessoas que avaliam a reunião. Hoje a reunião foi boa. Hoje a reunião não foi boa, não. Hoje eu gostei da reunião, hoje não gostei, não. Mas a reunião não é para você gostar. A reunião é para você buscar a Deus. E você já viu alguém que perdeu a chave do carro e ficou procurando 1 hora, depois finalmente achou? Você achou? Ele disse assim: que bênção essa hora que eu passei procurando a chave. Você acha? Nossa, ele dá glória a Deus porque ele achou a chave, mas aquele tempo que ele gastou não é agradável, não. Então, buscar Deus não é agradável, porque você está procurando e não está achando, certo? Mas quanto mais você busca e não acha, quando você acha, aí é uma alegria. Ele mesmo disse que a ovelha que perdeu deu mais alegria do que os 99 que nunca perderam, entendeu? Então, a festa. Então, quanto mais difícil o problema de matemática que você não consegue resolver, você fica dias em cima, e o dia que se resolve, mais alegria você tem quando você resolveu, entendeu? Então, a busca por Deus não é porque Deus é difícil de achar, é porque faz bem para a nossa alma. Faz bem para a sua alma você deixar de procurar coisas aqui da terra e buscar Deus. Faz bem você não se contentar com palavras de gente, só querer a palavra de Deus, entendeu? Faz bem você ficar procurando, escaneando, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus, o tempo todo, procurando com uma corça que não acha água, e tal, isso te transforma, isso te muda. Então é muito mais importante buscar Deus do que achar Deus, porque Deus vai ser achado quando Ele quiser. Às vezes Ele encontra com você quando você nem está buscando, né? Às vezes Ele fala com você em sonho, às vezes Ele encontra com você quando você menos espera, uma pessoa que você nunca imaginou que seria Deus falando com você, você sente Deus falando com você, entendeu? Então, assim, essas coisas
é de Deus, não é nosso. Mas nossa parte é buscar Deus. É buscar Deus. Só que você vê que ele fala logo depois, ele cita um poeta grego, um poeta deles, que não conhece Deus, que não conhece a Bíblia, e ele cita como se fosse a verdade mesmo, e é a verdade. Se ele está citando, ele está na Bíblia, agora é a verdade, né? Então o que ele diz? Versículo 27, para que buscasse a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Ele não está falando de igreja, ele não está falando de crente, ele está falando que toda a humanidade move em Deus, existe em Deus, está circundado por Deus, tem acesso a Deus por dentro, tem acesso a Deus por fora. Deus não está longe, mas Ele não deixa a pessoa saber, Ele quer que a pessoa fique tateando, buscando, procurando, até achar. Vocês estão entendendo? Então Deus não está longe, mas Ele quer que a gente busque Ele. E existe dentro de cada ser humano um buraco do tamanho de Deus, e nada satisfaz a não ser Deus, nada. Por isso que ele fala, para que buscasse a Deus. Ele criou todo o ser humano, deu respiração, nele movemos, existimos, tudo tal, mas não adianta nada se você não busca, se você não procura, se você não é atraído, se você não vai atrás. Tem um livro do C.S. Lewis que fala da conversão dele, chamado Surpreendido pela Alegria. Surpreendido pela Alegria. Ele diz que desde criança tinha momentos quando ele via uma flor, quando via uma paisagem, quando via uma criança, que ele sentia um relance de alguma coisa sobrenatural, alguma coisa assim. Ele chamava isso de alegria. É transcendental, é uma coisa além do normal. Aí ele falou assim: nossa, mas isso é interessante, isso é bom. E voltava para a mesma flor, para o mesmo país, e não sentia mais nada, era só aquela hora. É como se Deus estivesse aparecendo e desaparecendo, através da criação, que é uma coisa que Deus faz, através de pessoas, através de coisas. E quando ele converteu, ele entendeu que todos aqueles momentos, ele estava encontrando com Deus, só que ele não sabia, só que existe aquela saudade, aquele desejo, aquela fome, aquele anseio. Gente, as maiores obras de arte, de música, de drama, são feitas por pessoas que às vezes nem salvas são, pessoas nem convertidas, mas elas sabem captar a sede do coração humano por Deus, a falta que Deus faz, a falta, esse buraco, essa coisa terrível, sabe? Uma vez eu estava assistindo a apresentação do Rei Leão, lá em Nova York, e quando, nem sei o nome do leãozinho, Simba, ele está lá, no escuro, noite, onde está meu pai? Quando vai amanhecer? Aquela música e aquele grito me tocou profundamente, que aquele é o grito de Adão: perdi o jardim, perdi Deus, perdi tudo, perdi meu pai. Meu Deus, é demais, é demais. Então, lembre disso, não rejeite pessoas que não são evangélicas, ou coisas assim. Fica antenado com algo que está no coração, sede, fome. Talvez tem muitos evangélicos que são muito superficiais, e tem muitas pessoas não evangélicas que são profundamente sedentas, carentes, necessitadas. Você sente mais Deus perto deles do que dos outros. Então nós precisamos estar atento. Paulo usou uma poesia pagã para poder pregar o evangelho para esse pessoal, entendeu? Então nós precisamos entender que o ser humano
tem uma carência, tem uma sede, e você também tem. Você também tem. E você precisa dar espaço, permitir que isso invade todo o seu ser e que se te tome, que um santo, como nós cantamos, uma santa obsessão, sabe? Você precisa ter uma santa obsessão que não seja só cantada, mas que seja o foco da sua vida. Você começa a desentulhar a sua vida de um monte de coisa, sabe? E começa a buscar a Deus, buscar azeite para esses dias, a gente ser pessoas que estão andando com Deus e conhecem a voz de Deus. Vamos orar, curva a sua cabeça, pode ficar aí sentado mesmo, não tem problema. Senhor, nós clamamos a Ti, que o Senhor nos desperte, para não sermos pessoas descuidadas, mas sermos pessoas atentas à Tua voz. Nós não queremos ser distraídos, nós não queremos ser atraídos por outros deuses, outros amores, outras coisas. Nós queremos ser um povo sedento por Ti, não só em palavras, mas em ação. Torna-nos pessoas focadas em conhecer a Tua voz, ouvir a Tua voz, obedecer a Tua voz. Faça que sejamos virgens sábias, que quando o Senhor voltar, se demorar um pouco, tenhamos azeite para iluminar as trevas ao nosso redor, e que nós sejamos não só sobreviventes, mas referenciais para outras pessoas, que vão começar a ficar desesperados, e nós possamos trazer firmeza para essas pessoas. Prepara-nos para os dias que virão, prepara-nos para o resto desse ano de 2023, prepara-nos para o ano de 2024, prepara-nos, não deixe-nos ser levados por coisas, porque nós não vigiamos, mas ajuda-nos a vigiar e orar, para não cair em tentação. Ajuda-nos, ajuda o Teu povo nessa noite, fala aos corações, pega as partes da palavra que são mais aplicáveis, e faça lembrar dessas coisas, faça entrar mais profundo do que só a mente, faça entrar no coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Amém.